Pessoas, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer, uma alegria estarmos de volta. Eu peço desculpas da vez passada em que não pude comparecer consoante o prometido, né, o estabelecido. Eventos outros acabaram por subtrair-me, né, desse nosso encontro mensal. Mas ainda assim, ainda bem que pela generosidade dos amigos eu pude ajustar. Eu acho que a Ângela que acabou sendo a generosa dessa rodada, é isso? Não? Quem foi? A Eliane, né? Eu falei com a Foi Eliane, e a Eliane, Eliane falou foi que Eliane. ia conversar com alguém. Era a Ângela, não era, não? Isso foi comigo mesmo, Carlos. Ângela, que Trocamos. Deus te ilumine, te abençoe. Obrigado mesmo. Você A foi todos muito nós importante. à sua disposição. Obrigado, meu amor. Obrigado de coração, viu? Muito bom. Ó, e hoje eu vou tentar trazer para vocês um incômodo que eu acho que é importante, aquele que está posto lá em Mateus, capítulo 16, né? Em que é dito a respeito das condições para se seguir a Jesus. E lá está proposto que, pois o Filho do Homem, ó, é o 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Alguns traduzem de acordo com as suas obras, pode ser não? E há quem também se proponha de acordo com o seu merecimento. De qualquer modo, o que está posto? Está posto um horizonte futuro, ó. O homem, o filho do homem, há de vir na glória de seu Pai. Ele ainda não veio, tá claro, não? Ou seja, estamos ainda como que pensando de que maneira estabeleceremos na terra um reino de paz, de justiça, de amor, de caridade. Então, quando ocorrer o Filho do Homem vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então, ou seja, a partir disso, então, retribuirá, olha o futuro de novo, olha o verbo no futuro, retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento, ou retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Então, quando a gente faz o nosso Pai Nosso, né, costumeiro, pedindo que Deus faça a vontade dele, tanto na terra quanto no céu, ou seja, a gente supõe que a vontade de Deus possa se estabelecer em todos os lugares, tanto no céu quanto na terra, tanto na questão da vida do espírito, quanto na vida da nossa travessia corpórea, claro que é transitória, efêmera, passageira, e que estamos aqui, em muito sentido, né, ocupados de uma nova encarnação com o propósito do desenvolvimento das nossas potencialidades intelecto-morais. Tá claro? É isso ou não? É mais ou menos isso? E aí a gente vai ter que pensar quando é que se chega, né? Quando é que a gente pode mensurar essa vinda do Filho do Homem, acompanhado dos seus anjos, em que se retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, é uma reflexão que me vem à cabeça e que me causa inquietudes, inquietações, perplexidades, diz respeito a exatamente isso. Ou seja, o que que a gente pode pensar ou dar conta de mensurar o que vem a ser a vida de relação em que cada um possa se ocupar de acordo com as suas obras, ou seja, de que maneira podemos dar exequibilidade, né, à vinda do Filho do Homem na sua glória, conferindo, retribuindo é uma palavra importante, é um verbo interessante, ou seja, aquilo que você faz como um plantio e depois busca valer-se num futuro através de uma colheita, tudo bem? Não? Então a gente vai refletir muito porque isso às vezes tem sido utilizado como uma reflexão para se falar no que tange ou no que diz respeito à ideia de mérito, né? A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o seu comportamento, a cada um segundo o seu mérito. E a gente sabe, no mundo moderno quanto o nosso, pulula com muita insistência
discursos de uma base profundamente ideológica que diz respeito ao mérito numa noção que a gente aprende pela expressão meritocracia. Nós já vimos essa expressão circulando por aí, né? Então a gente pensa a ideia do merecimento, de que maneira a gente pode estabelecer o sentido da meritocracia e de que modo também poderíamos enxergar essa noção da meritocracia consoante ou não aquilo que está posto no Espiritismo. E no Espiritismo, logicamente, não é aquilo que a gente busca apreender, refletir, discutir numa criticidade fértil, aquilo que está postulado, né, e inquietamente proposto na contribuição inestimável da figura de Allan Kardec, que é a nossa perspectiva de base, tudo bem? Não? Então, de que maneira isso está posto lá? E aí eu queria ver com vocês o Kardec lá em O Livro dos Espíritos. Eu queria, por exemplo, dar uma olhadinha na questão 117 de O Livro dos Espíritos, se vocês me permitem. Tudo bem? Não? Vamos lá ou não? Questão 117. Vocês têm aí o livro, né? Eu não preciso projetar aqui para vocês, não, né? Ó, questão 117 de O Livro dos Espíritos. Bora lá. O que está dito lá? Hein? Diz lá, ó, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Olha o que está dito lá, hein? Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E os espíritos respondem, certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la. Olha a ideia do desejo, da vontade, de uma predisposição, tá claro ou não? O desejo que tem de alcançá-la. E a submissão que testemunham à vontade de Deus. Né? Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Então, a gente vai ter que pensar que a ideia de progredir está mais ou menos disposta numa rapidez ou numa morosidade de acordo com o desejo, ou seja, será que nós alcançamos a nossa posição espiritual de acordo com o desejo? Então, essa reflexão está posta por Kardec. Então, ele está fazendo uma reflexão a partir daquilo que entendemos por vontade, ou por esforço, ou por determinação. Então, é uma outra reflexão que eu acho importante de ser mensurada, considerada. Tudo bem? Agora, ele está dizendo também na questão 845. O que ele diz lá na questão 845? Lá na questão 845, o Kardec questiona: não se constituem obstáculos ao exercício do livre arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer, ou seja, quando nascemos, envoltos nas questões ou nos próprios obstáculos da matéria, né? A questão corpórea é uma injunção de influência material que age sobre o espírito, ou seja, nós não passamos incólumes às influências da matéria, elas produzem predisposições, quanto também obstáculos para o desabrochar, né, das nossas potencialidades. Então, há quem seja um espírito muito desenvolto, mas se ele se vê envolto num corpo material com vários impedimentos, obstáculos, dificuldades, ele não vai conseguir fazer com que toda a sua potencialidade venha à tona. É claro, ele vai ter dificuldade. É como um pianista. Por mais desenvolto que seja e virtuoso que seja um pianista, se o piano não estiver a contento, desafinado, a música não sai boa, ainda assim. Mesmo que ele seja um exímio, né, um habilidoso pianista. Se o piano não estiver a contento, por mais que ele faça, né,
a execução não vai se apresentar na maneira como ele gostaria. Tá claro? Então, o nosso corpo é uma espécie de piano. Ou seja, se ele estiver um tanto quanto desafinado, com dificuldades, com impedimentos, claro que nós não vamos poder, por ele, externar a nossa máxima potencialidade. Então, ó, não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer. E aí dizem os espíritos. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Então, vocês se lembram, lá na questão 117, falava de desejo. E aí, agora, os espíritos estão dizendo que podemos fazer valer, né, mesmo com predisposições instintivas em jogo, nós podemos ainda assim não nos permitir a um arrastamento irresistível, ou seja, a um determinismo cego, mas podemos ainda assim fazer valer a nossa vontade. Tudo bem, não? A vontade. Então, interessante também essa reflexão que está proposta aí. Na questão 909, agora, de O Livro dos Espíritos, 909, está dito assim, ó, 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, poderia o homem, pelos seus esforços, ó, falou de desejo numa questão, falou de vontade em outra questão, agora está nos falando de esforços. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, com poucos dentre vós fazem esforços. Claro ou não? Então está dizendo que a vontade pode ser estabelecida desde que nos investamos de um sincero desejo de ação ou sincero esforço de agir, para que a gente possa sobrepujar, né, as nossas questões, inclusive intelecto-morais. Ou seja, o que falta é a vontade. Podemos canalizar esforços, vontades, predisposições na direção, né, de atendermos ou darmos conta de um objetivo estabelecido. Claro, não? Agora, essa questão nos leva a pensar se apenas o esforço, se o desejo, se a vontade ou se uma determinação em si mesmas, por si mesmas, né, ou por si mesmos, bastam para que venhamos a bem estabelecer resultados positivos no nosso modo de estabelecermos passos evolutivos sinceros e, claro, dirigidos ou bem dirigidos. Então, se a gente for pensar que se bastar o desejo, o esforço ou uma determinação de vontade, se isso por si só, né, se essas questões por si só bastariam para que saiamos dessa experiência corpórea bem-sucedidos. E a resposta é pensar que não é apenas isso, tá claro? Não. Ou seja, de que modo nós vamos ter de dar conta das questões da vida corpórea e de que maneira, não bastando só o esforço, só a determinação à vontade, isso por si mesmo ou só por isso não bastaria. Teríamos de pensar mais questões que estão em jogo em função, inclusive, das próprias injunções corpóreas. Agora, o que é legal e importante é pensar: será que o Kardec se restringiu a só pensar por essa via? Será que os espíritos nos ofereceram apenas esse horizonte de reflexão? Porque se isso for verdade, se bastar só a determinação, o esforço, uma vontade bem concentrados, né? Se por isso alcançaríamos uma posição bem-sucedida,
atravessando a experiência corpórea, os coaches estariam completamente com a razão, não é? Ou seja, o que está te faltando é vontade, o que está te faltando é esforço, o que está te faltando é um desejo concentrado. E aí eu acho que é importante a gente refletir que não podemos nos deixar seduzir tão facilmente por uma perspectiva tão somente de mão única. Ou seja, agimos sobre a matéria, mas aprendemos com os espíritos também. A matéria também exerce influência sobre nós outros, impedimentos, dificuldades, obstáculos. Ou seja, não conseguimos passar incólumes pela vida material sem as influências da vida de relação. Então, questões mesológicas, questões hereditárias, questões de atavismos instintivos que trazemos de priscas e imemoráveis épocas, elas também estão atuando sobre o nosso exercício paulatino, progressivo e, ao mesmo tempo, moroso de aquisições de patrimônio de conquistas. Então, atenção, vamos tentar o mais possível canalizar desejos, esforços e vontades, mas sabendo que estamos assinalados pelas injunções da matéria. Então, é uma questão importante, ou seja, todos aqueles que se esforçam conseguem. O que vocês acham? A gente olha para o mundo aí, né? Quanta gente se esforça pra caramba, né? Ainda assim morre na praia. Ou seja, nós vamos encontrar pessoas assinaladas por um esforços de profundidade. Eu vejo gente que trabalha de domingo a domingo, escala 7 por 0, 6 por 1, e ainda assim, certo ou não? Continua atravessando dores, lágrimas, privações, e não conseguem, né, minimamente alcançar um lugar ao sol, um lugar merecido consoante o seu esforço. Então é muito interessante a gente notar que nós somos como que envolvidos por uma energia de perseveração na existência, e o esforço, a vontade, o desejo é uma energia importante que envidamos na direção, né, das nossas conquistas, mas não podemos nos enxergarmos por uma via meramente individualista. Influenciamos o mundo, mas somos sobremaneira pelo mundo influenciados. Interagimos com o meio, assimilamos energias que estão em horizontes multifacetados, a biologia, a questão ambiental, as questões educacionais, os fatores socioeconômicos, culturais, são forças que estão o tempo inteiro em interação com a nossa experiência. Então é importante entender, desde o Aristóteles, a gente aprende isso, de que somos animais sociais. E sendo animais sociais, somos seres de relação. Sendo seres de relação, a ideia propriamente individual, ela é apenas uma parte do problema ou da questão. Precisamos nos entender em interação uns com os outros, em critérios, inclusive, de mensuração evolutiva e coletiva. Ou seja, ah, há de se pensar, né, que estamos como que nos esforçando, né, para desenvolver, para o desenvolvimento das nossas potencialidades, e estamos aqui, né, assinalados por essa força, por essa dinâmica de desenvolvimento dessas potencialidades, mas só a questão do esforço pessoal, a depender dos contextos, né, biológicos, sociais, psicológicos, genéticos, socioeconômicos, etc., nós precisamos entender que a questão é mais embaixo, né? A questão envolve uma outra complexidade de jogos de interação. Então, isso é uma outra coisa que precisaríamos levar em conta, né? E, sobremaneira, tomarmos como um horizonte de apreciação e consideração a questão genética.
a condição social, né. Isso, faz com que a gente enxergue que a experiência, não é tão simples quanto imaginaríamos. Quando você vai à questão 995 item A, tudo bem, não? Lá de O Livro dos Espíritos, os espíritos Kardec questiona: "Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos?" Porque há espíritos que estão sofrendo, tudo bem, não? Que estão transitando numa experiência corpórea, assinaladas por muitos obstáculos, frustrações e dores. E aí o Kardec questiona: "Não desejam esses espíritos aliviarem, né, ou abreviarem os seus sofrimentos?" E aí os espíritos respondem: "Desejam-no", ou seja, desejam abreviar os seus sofrimentos, sim, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem os que os pode aliviar. Tudo bem, não? Então, eh, há espíritos que ainda, mesmo que desejem, falta-lhes energia bastante que os possa aliviar. Então, por exemplo, se a gente pensa pessoas, né, vivenciando limitações ou transtornos de ordem psicológico-mental, casos de depressão, mesmo que haja, vamos pensar isso, por favor, com muita sensibilidade, né? Mesmo que haja a questão de um desejo envolvido, né, de sair dessa condição, nem sempre, né, esse espírito vai conseguir reunir energia bastante para aliviar essa constrição. Ou seja, os próprios espíritos reconhecem que o desejo por si só não basta. Há casos em que não conseguimos reunir energia suficiente a ponto de suplantarmos aquela dificuldade. Então, é por isso que é o caso de se buscar ajuda médica especializada, se reconhecer em fragilidade, já que somos seres também frágeis. Todos nós aqui transitamos pela via do alto e do baixo, ninguém aqui é um super ser humano que consegue estar bem posto em toda e qualquer circunstância. Então, há de se reconhecer, e é importante que façamos esse tipo de mensuração, o caso de que, né, temos de considerar as questões genéticas, sociais, psicológicas, as próprias constrições de um mundo adoentado, numa lógica de competição macerante, né, que nos esgota, que nos exaspera, que nos dilacera e que também deve ser tomada em conta. Então, nem sempre estamos sempre com a disposição no ápice. Vamos enfrentar circunstâncias, às vezes, muito adversas e que acabam imprimindo uma dificuldade mais concentrada mesmo. E precisamos ter a dimensão dessa humanidade, ou seja, somos seres que podemos atravessar por esse tipo de experiência e ninguém aqui pode se considerar precavido ou isolado ou inalcançável em relação a situações dessa ordem. Claro, não. Então, podemos aqui termos altos e baixos. Hoje eu estou triste, amanhã eu posso recuperar uma outra energia, mas às vezes eu não vou conseguir reunir energia suficiente para suplantar essa condição, né, requisitando, portanto, apoio, ajuda, assistência, inclusive medicalizada, né, como se conforme o caso. Então a gente tem que se confessar uns aos outros e nos reconhecermos frágeis. Pode ser não. Então isso é importante. Então nem sempre só o desejo basta, nem sempre só o desejo ele é suficiente, tá claro não? Mas é importante entender isso. Então, cuidado. Eu acho que esse cuidado de reflexão sobre a maneira como nos colocamos, né? Porque há de se também pensar que, a depender da reflexão sobre o mérito, ou seja, precisamos nos esforçar mais, precisamos desejar
querer é poder até, né, a próxima vírgula. A gente quer muita coisa, mas nem pode tudo, né? Nem tudo que a gente quer a gente vai alcançar. O mundo coloca muitos obstáculos, sobretudo numa lógica capitalista, obstáculos socioeconômicos, que fazem com que a gente alcance sentidos de muita frustração, né? Então, isso é muito importante de ser tomado como uma reflexão plausível, uma reflexão possível, né? Então, nem todos os que se esforçam alcançam, né? Há disposições, inclusive sociais, econômicas, psicológicas e biológicas, que podem se nos apresentar como pedras no caminho, né? Portanto, isso precisa também de ser tomado sob questão. Agora, a meritocracia também, esse discurso de uma meritocracia, tende a se pautar numa lógica de pensar o sucesso e o fracasso, né? E quando a gente entra nessa conversa de culpabilizar a vítima, ou seja, se você alcançou o sucesso, quer dizer que você reuniu desejos, esforços e competências que o localizaram, que o guindaram a essa condição de sucesso, ou se você é um fracassado, ou seja, se você não alcançou aquilo que pretendia, você passa a vivenciar um horizonte de uma cobrança profunda contra si mesmo, você acaba por enveredar em discursos um tanto quanto desumanizantes e eu até diria perversos mesmo, eu acho. Ou seja, essa ideia de colocar as questões numa lógica de fracasso e sucesso no prisma propriamente individual, isso eu acho que é um tanto quanto desumano, ao mesmo tempo bastante perverso. Eu lembro de uma questão, a questão que o Kardec nos fala a esse respeito, temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, né, no item 18, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, cadê? Capítulo 10º, item 18, deixa eu achar aqui, em que o Kardec vai refletir a respeito. Ele vai dizer assim: a todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Ou seja, alguém que se acha bem-sucedido e se pensa superior aos demais, né? E esse sujeito que se bastante orgulhoso para se julgar superior, então é alguém que se acha ou se considera ou tem uma autoimagem de um ser bem-sucedido, esse ser orgulhoso que se julga superior, em virtude e mérito, tá vendo a ideia de meritocracia? Aos seus irmãos encarnados, ele é insensato e culpado. Por que insensato, né? Ele é insensato porque ele não considera que aquilo é uma imagem distorcida que ele tenha de si, né? Ele acredita nisso, ele se acha acima dos demais, ele, sabe, ele assume uma postura snob, soberba, né? Então, ele é um incauto que não refletiu realmente sobre as condições que o colocaram naquele patamar. E ele é culpado por quê? Porque ele acaba retroalimentando essa crença de uma superioridade que faz com que o plano individual se sobrepuja às demais questões que ele não elenca ou que ele faz questão de negligenciar reflexivamente. Então, acho que é muito importante a gente entender isso, né? A ideia da modéstia, da humildade, de não se colocar acima nem abaixo de quem quer que seja, né? Para que nós não sejamos tomados como insensatos, ou seja, os seres que adotam posturas irrefletidas, né? Posturas que são bastante, inclusive, é, frágeis, né? Do ponto de vista crítico, reflexivo,
imaturidade mesmo que a gente possa considerar, né? Outra coisa que a gente tem de pensar é que o mérito, né, ele tende a ignorar fatores que estão, aliás, inclusive fora do nosso controle. Ou seja, quais os fatores que nós, verdadeiramente não controlamos. Como eu disse anteriormente, se estamos investidos, né, de um corpo, de carne, ou seja, estamos atravessados e assinalados pela vida material, a questão hereditária, as questões mesológicas, as influências sociais, culturais, nos assinalam profundamente o lugar onde estejamos. Então, eu acho que é legal a gente pensar e refletir a esse respeito também. Fale, Davi, desculpa, eu não vi. Não tem problema. Resumindo assim, fora da caridade não há salvação. Dentro da base kardecista, Deus, Espírito e Matéria, a filosofia, a ciência e a fé, muitas vezes a fé e a filosofia e a ciência, ela é muito meritocrata e esquece um pouco a fé, né? A caridade, né? O amor, né? A, a humanidade, né? Então, muitas vezes o filósofo ou o cientista se sente acima do bem e do mal, né? É mais ou menos A isso. gente precisa refletir muito a esse respeito, porque não pode ser tomada a experiência do êxito quanto do fracasso por um prisma meramente individual. Eu acho que é o que está proposto isso. Ou seja, não vai tomar o êxito ou fracasso como um mérito isolado ou como uma culpa isolada. Porque se você não considera os fatores onde estamos inseridos e em interação, é importante que a gente entenda, né, que a questão do discurso meritocrático ele é bastante problemático, para dizer o mínimo. A gente sabe, por exemplo, né, que é uma questão da hereditariedade. Nós somos atravessados por heranças genéticas que absorvemos a partir dos nossos pais. E, obviamente, o espírito se vale da oportunidade da reencarnação, nem sempre nas condições mais desejáveis ou ideais, né? Eu preciso reencarnar. Eu vou tentar me aproximar por afinidades históricos e espirituais, consoante o que a gente tem de mais plausível, de mais possível, né? Factualmente falando. Então, a questão hereditária, né, está posta em jogo, né? E que a gente vai tentar assimilar pela hereditariedade, pela herança genética, aquilo que vem através daqueles que nos anteciparam, que são os nossos pais, a gente vai aproveitar o que é possível, nem sempre em condição ideal, nem sempre em condição a mais desejável, tá claro? Não. Então é muito importante. Estamos atravessados por uma herança genética que está disposta na vida material. O espírito, ele age consoante os ditames da vida material que ele tem à disposição, não necessariamente no seu desejo mais, digamos assim, ideal ou perfeito do que ele possa dispor. Então, ele vai fazer uso daquilo que ele tem, na proximidade da sua necessidade evolutiva. Então, é muito importante entender que não é por merecimento, mais que tudo é por necessidade. Porque por merecimento a gente pode discutir muita coisa, né? Será que a gente merece tanto assim? Hein? Será que a gente foi tão bom, foi tão legal no passado para a gente achar que o discurso do merecimento, né, seja tão válido para nós outros? Eu não sei, eu não acho que eu tenha feito tanta coisa boa assim para estar com tanto crédito assim. Talvez a gente não esteja com tanto crédito assim. Então é por necessidade mais do que tudo, né? Então a gente vai ter que pensar isso. Outra coisa que quando a gente nasce, a gente vai também estar inserido, né, estaremos inseridos aos ditames das influências sociais, econômicas, contextuais, né? A gente vê, né,
que estamos atravessados por fatores do meio ambiente, fatores mesológicos, fatores de influências afetivas que vêm do lar, do ambiente escolar, e das condições socioeconômicas em que estejamos colocados, né? Então, por exemplo, a gente aprende com o Nobel de Economia, né, o Joseph Stiglitz, né? Ele vai dizer uma coisa que é importante. Ele diz que 90% dos nascidos em lares pobres, 90% dos nascidos em lares pobres morrem pobres. Independente de que ele seja, né, um espírito desenvolto, inteligente e notável. Então, nascendo em lar pobre, a chance de você ter mais obstáculos é, né, bastante acentuada. E 90% dos que nascem em lares ricos, adivinhem, morrem ricos. Isso quer dizer, basicamente, o quê? Que as questões das dificuldades e dos obstáculos que tenhamos na vida está assinalada pela relação socioeconômica também. Tudo bem, não? Eu, por exemplo, eu olho para essa minha livraria aqui, né, os meus livros, ó, olha o tanto de livro que eu tenho aqui, ó. Ó, é bastante coisa, ó. Tem muito livro aqui. Eu acho que eu não vou ter condição de ler tudo. Mas por quê que eu não vou ter condição de ler tudo? Porque eu sou pobre. Eu não vou, eu tenho que trabalhar, não posso. Por mim, eu ficaria nessa livraria aqui, eu lendo os meus livros muito mais do que eu gostaria. Mas em função das injunções da vida material, eu tenho que estar correndo com outras coisas e lendo não tanto quanto eu gostaria, né? Eu gostaria de viajar mais? Gostaria. Gostaria de culturalmente me enriquecer com outras trocas em outros lugares, em vários outros ambientes? Adoraria. Mas a minha condição, né, social não vai me permitir, ou propõe, me colocam muitas barreiras. Então, a gente vai ter que entender que o desenvolvimento das potencialidades do espírito estão atravessadas por injunções que estão na contramão da nossa vontade e que estão, claramente, na contramão do nosso esforço. Porque ainda assim trabalhamos muito. Tudo bem, não? Nós trabalhamos muito, mas às vezes as injunções socioeconômicas não nos favorecem. Então, num mundo como o nosso, é muito importante que a gente entenda isso. 90% dos nascidos em lares pobres morrem pobres, e 90% dos nascidos em lares ricos morrem ricos. Assim sendo, né, as questões da vida material, as contingências da vida material, né, estão funcionando longe desse discurso meritocrata, avessos e, portanto, colocando como muito discutível a questão da meritocracia, o quanto que isso é às vezes, uma ideologia mesmo, é um discurso de um aceno ideológico, um falseamento do real, porquanto, né, se for pensar por esforço, eu vejo pobres trabalhadores que tomam todo dia 4 horas de condução e que ficam horas a fio trabalhando, eles se esforçam muito mais. O esforço é descomunal. E não obstante tanto esforço, a contrapartida é mínima. A contrapartida ainda os mantém num estágio de profunda diversidade, né? De profunda diversidade. Então, muita gente que tem um potencial, a gente conhece isso, né? Tanta gente com tanto potencial intelectual, inventivo, criativo, e que não vai poder dar expressão a esse potencial em função de uma vida adversa, de uma realidade social que lhe é, inclusive, bastante hostil. Tá claro? Não. Então, esse discurso da meritocracia também é bastante problemático por isso. Outra coisa importante a se considerar, inclusive em estudos de neurociências, diz respeito às circunstâncias, né? Então, e o que nos faz pensar, inclusive, é a respeito do livre-arbítrio, né? Essa reflexão sobre o livre-arbítrio eu acho também muito significativa. Estudos de neurociência, por exemplo, olha que legal isso, que legal, que interessante, legal não, né?
Por exemplo, em estudos que fizeram, juízes que vão emitir sentenças, se eles estão sem fome, a pena costuma ser menor. Juízes que estejam atravessados pela fome, ou seja, que estão na hora da sentença meio irritadiços por fome, alguma coisa assim, costumam ser mais implacáveis. Ou seja, há uma disposição psicológica a depender da condição fisiológica do sujeito naquele momento. Olha que interessante, né? Por exemplo, é, com fome, o ser humano costuma ser menos caridoso. Sem fome, ele costuma ser um pouco mais dadivoso, mas com fome, ele é meio irritadiço de novo e, portanto, ele tende a não ser tão caridoso quanto gostaria. Então, olha só como a disposição também orgânica atravessa e produz reflexos nas nossas disposições psicológicas, e tudo isso está dado em estudos. Tá claro ou não? Em, a gente sabe disso. Então, a questão da disposição social, a questão contextual, socioeconômica, histórica, genética, né? Então, essas reflexões estão dadas lá, e elas são muito importantes de serem consideradas. Tudo bem? E a gente sabe que, por exemplo, inclusive em estudo genético, né, vai permitir a ideia de que a condição social tende a superar a condição genética. Então, crianças geneticamente bem dotadas, né, elas são distribuídas, se percebeu isso, né, por pesquisas. Crianças geneticamente bem dotadas são distribuídas quase que igualmente entre famílias de baixa renda e de alta renda. Tudo bem, não? Então, geneticamente, está todo mundo bem distribuído. Então, você vai encontrar gente bem dotada geneticamente pobre, quanto geneticamente bem dotada rica. Só que qual é a diferença? A diferença é que crianças menos bem dotadas em famílias de alta renda, ou seja, em famílias ricas, se formam na universidade em taxas muito mais altas do que crianças talentosas de famílias de baixa renda. Então, qual é a conclusão da pesquisa? A conclusão da pesquisa é que o dinheiro supera a genética. O dinheiro supera a genética. Sendo assim, percebe ou não? Olha como uma questão social, a questão econômica, precisa ser mensurada com acuidade, né? com gravidade. Então, nesse sentido, a gente precisa dar conta disso, né? A gente aprende na questão 803 de O Livro dos Espíritos, né? Nós aprendemos que todos são iguais perante Deus. Legal, né? Todos são iguais perante Deus. Ou seja, a questão da assimetria ou da desigualdade é muito mais um resultado do arranjo social estabelecido pela injustiça dos homens. Não tem nada a ver com Deus. Como eu disse, geneticamente estão todos bem distribuídos. Nós vamos encontrar geneticamente pessoas bem dotadas na pobreza, quanto geneticamente pessoas bem dotadas na riqueza. Só que a questão do acúmulo do dinheiro, do acúmulo de capital, é que vai determinar a posição de prestígio, de sucesso do sujeito na sociedade. Então a gente supõe o quê? Que não obstante todos sejamos dotados de igualdade perante Deus, tivemos o mesmo ponto de partida, né? Fomos criados simples e ignorantes, as questões da vida de relação vão dar ensejo ou obstáculos ao desenvolvimento das nossas potencialidades intelecto-morais, a depender do lugar social em que estivermos inseridos. Então, isso é muito importante. Por isso que os espíritos nos vão falar que precisamos, do ponto de vista é, social, enquanto espíritos inteligentes, agirmos sobre a sociedade no sentido de promovê-la a uma outra condição que esteja uma condição de superação da via das injustiças. Então, é muito importante, ou seja, eu posso reencarnar pobre, eu posso reencarnar rico, ok, legal. Mas seria interessante que todos nós nos juntássemos com o sentido de diminuir as distâncias sociais, ou seja, diminuirmos o abismo de injustiça ainda reinante no mundo como o nosso.
para que todos possamos alcançar condições de acesso, condições reais de exteriorizarmos, de expressarmos as nossas riquezas, né, os nossos valores, para que possamos cada mais ou cada vez mais brilharmos a nossa luz. Não é isso Isso que é o que Jesus disse? Que aconteceu. brilhe a vossa luz. Nem todos têm as mesmas condições de brilho de luz no mundo injusto quanto o nosso. Então é muito Só vai importante se acontecer entender com a isso. evolução humana, né? Com a evolução espiritual, não humana, espiritual, né? Fale alto, Davi. Só vai acontecer com a evolução espiritual. Sim, Mais evolução. logo, por interação nossa, certo? ou Não, por intervenção nossa. Agora, é importante entender isso. Temos uma diversidade de aptidões? Sim, uma diversidade de aptidões também precisa ser considerado. Isso está posto lá na questão 804, né? Agora, essas reflexões, né, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, né, questão, por exemplo, 804, vou colocar aqui 804 de Livro dos Espíritos, 804. Ó, Deus não outorgou as mesmas aptidões a todos os homens, né? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, uma outra coisa importante é tivemos o mesmo ponto de partida, mas não na mesma época. Então, é claro que a gente vai encontrar uma diversidade de potencialidades e disposições. Por isso que aquele que chegou a um patamar, né, de alguma vantagem, ele precisa, em muitos sentidos, se envolver de empatia, no sentido de também trazer os demais para a promoção de um mundo por uma via coletiva. Se o sujeito é assinalado por egoísmo e por orgulho, a ponto de ele querer tudo para si, numa evolução solipsista, egocêntrica, individualista, ele está ainda como que dando vazão a um primarismo que não levou em conta o amor, aquele amor proposto, né, desde a figura exemplar de Jesus, que soube traduzir a sua amorosidade, o seu carinho pelas aflições de todos os necessitados que se lhe acercavam, em que ele o fazia de um modo sem distinção, né? Então, ou seja, um espírito mais velho e que procura exercitar a promoção de todos na direção de condições nobilitantes, ou seja, é um amor que se espraia e que convida, é um amor que arrebata e se envolve, desprendendo virtudes a todo mundo que se lhe acercava. Então, essa é a condição do espírito superior. Quando você alcança um patamar evolutivo desejável, você tende ainda assim investir-se de uma dimensão coletivizada com a proposição de um amor ágape, ou seja, um amor pela humanidade, um amor que se ocupe em promover todos os demais, né? Então, essa é a figura de um Cristo que nós consideramos, né, essa, essa ideia. Ou seja, Deus criou a todos em igual condição? Sim, mas precisamos, claro, nos envolver nessas diversidades, nessas riquezas de possibilidades, para que todos venhamos a ter possibilidades de brilho dessa mesma luz. Então, eu acho interessante isso, ou seja, o problema de um mundo injusto como o nosso é que alguns encontram vazão de brilho dessa luz, uma minoria, e a maioria não tem esse lugar ao sol, não tem vez, não tem voz de explicitação das suas potencialidades. Então, enquanto o mundo for injusto, egocêntrico, né, numa ótica e numa ética individualistas, a gente está como que ainda não permitindo que a vontade de Deus se estabeleça tanto no céu quanto na terra, consoante formulamos no Pai Nosso. Então, precisamos realmente vencer este mundo de injustiças, né, alcançando novos patamares. Só que a gente sabe, né, de novo, as nossas disposições do desejo, da vontade,
quando a gente fala de vontade, a gente tende de modo quase irresistível, pensar no arbítrio. Você sabe que a vontade é o arbítrio. E quando falamos de livre-arbítrio, os espíritas às vezes têm uma posição tanto quanto discutível e refletida. Por quê? Pensam que livre-arbítrio é um livre no sentido absoluto. Não, não é verdade. Tudo bem, não? A questão do livre-arbítrio não é um livre-arbítrio absoluto, conforme o Spinoza havia dito contra o livre-arbítrio. Se a gente pensa o livre-arbítrio como uma possibilidade de escolha entre todos os possíveis, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. A gente aprende na questão 122 de O Livro dos Espíritos, né, que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, ou seja, o livre-arbítrio ele se desenvolve à medida, à proporção, paulatinamente, que o espírito vai adquirindo consciência de si mesmo. Então, os espíritos que ainda não têm muita consciência de si, o livre-arbítrio dele tem limites, muitos limites. Nosso livre-arbítrio é atravessado por várias limitações. Então, o livre-arbítrio só vai se desenvolvendo a partir do momento em que a consciência vai tomando autonomia de si, valores de desenvoltura das suas potencialidades. Então, o livre-arbítrio ele é relativo. É isso que muitos espíritas não consideram. O livre-arbítrio não é absoluto, o livre-arbítrio ele é relativo. Assim sendo, né, precisamos desenvolver as nossas potencialidades de consciência. Essas potencialidades estão em interação com a vida de relação, né? Atravessando por variadas experiências evolutivas, reencarnatórias, em que estejamos cada vez mais dotados da consciência de si, envolvidos pelo progresso da coletividade em que nos situamos. Portanto, essa ética individualista não cabe no caso espírita. Precisamos ter uma ética coletiva, uma consciência política, cidadã, de intervenção no mundo, alterando o horizonte das instituições, como disseram os espíritos, né? Ou seja, numa sociedade em que pessoas passam fome, né? Estamos muito afastados da lei de Cristo, né? Daquela questão do amar ao próximo como a si mesmo, propugnada por Jesus. Então, essa sociedade injusta precisa ser modificada pelas nossas intervenções. Porque a sociedade tende a alcançar um horizonte que esteja para além de um estatuto de profunda injustiça, que é o estatuto de privilégio. Então, na questão 822 de O Livro dos Espíritos, né, lá o Kardec reflete, ele diz que todo privilégio é contrário à justiça. Todo privilégio é contrário à justiça. Se todo privilégio é contrário à justiça, o que é privilégio? Prive quer dizer privado, e leges, lei ou norma. Então, numa sociedade em que ainda as leis são feitas para atendimento de interesses privados, ou seja, uma sociedade que se pauta por privilégios, ou seja, uma classe recebe o máximo e a outra classe, na sua maioria, recebe o mínimo, fica à margem, excluída, em que os fortes se sobrepujam e subjugam os fracos, hein? O Kardec nos fala a respeito disso, os espíritos também nos falam, né? Ou seja, uma sociedade injusta, temos a lei da força, em que o privilégio elege, né, e assiste aos fortes, e em demérito e prejuízo dos fracos. Essa injustiça precisa ser alterada. Então, numa sociedade de privilegiados, é próprio de uma sociedade inferior, uma sociedade egocêntrica, de acúmulo, né, dos seus interesses particulares e mesquinhos. Então, é a sociedade em que o orgulho e o egoísmo preponderam. Então, essa sociedade precisa ser alterada. Precisamos considerar um mundo outro, um mundo em que prevaleça a noção mesma de justiça, mas justiça do ponto de vista mais autêntico que a gente possa imaginar. Então, o que é, né, se todo privilégio concedido é contrário à justiça,
uma sociedade como a nossa, em que o estatuto predominante é um estatuto de privilégios, essa sociedade precisa ser alterada pelo nosso esforço, pela nossa intervenção, pelo nosso concurso. Tá claro ou não? E o que é justiça? A gente aprende justiça lá na questão 875 de O Livro dos Espíritos. Justiça é onde cada um respeita os direitos dos demais. Então, se privilégio é cada um buscando o atendimento dos seus interesses privados, particulares, a justiça é quando cada um respeita o direito dos demais. Ou seja, enquanto estivermos agindo em que uma classe privilegiada a ela assiste todas as benesses, todos os horizontes, né? Toda a fruição. E aos demais, isso é como que rejeitado, excluído, né? Marginalizado. Uma sociedade como essa não vai conseguir dar vazão, né? A um sentido pleno de justiça. Porque na justiça, no mundo injusto, as liberdades são como que interditadas. No mundo injusto, as liberdades são interditadas, as potencialidades são como que empanadas em benefício de interesses mesquinhos, de interesses privados. Então, os espíritos nos ensinam exatamente o movimento contrário, né? Um movimento avesso. É claro, não? Então, a gente não pode se pensar como um ser isolado no mundo em que só o desejo, só a vontade, né, só a nossa autodeterminação prepondera. A gente tem que pensar que o mundo tem muitos obstáculos que precisam ser vencidos para que todos os seres humanos alcancem o estatuto de cidadania de respirar, né, o oxigênio de uma liberdade autêntica. Tudo bem, não? Então, tudo não só depende do sujeito particular. Estamos também, como que, atravessados pelas injunções de um mundo que ainda é avesso ao desenvolvimento, ao desabrochar das potencialidades dos seres humanos em geral, ou de sua maioria. Então, a gente vive numa sociedade profundamente injusta e os espíritos refletindo sobre privilégio, refletindo sobre injustiça, refletindo sobre desigualdade, né? Essas reflexões estão dadas lá em O Livro dos Espíritos, por exemplo, numa reflexão de um mundo outro que precisamos aspirar, né? Precisamos aspirar a esse outro mundo, a essa outra realidade, em que a vontade de Deus seja feita tanto no céu quanto na terra. Isso é muito importante, ou seja, a vontade de Deus vai precisar ser feita tanto no céu quanto na terra. E, portanto, será dada a cada um segundo o seu comportamento, será dada a cada um segundo as suas obras, no mundo em que a noção de justiça tenha sido exequibilizada, tenha sido alcançada. A gente sabe disso, né? Então, quando vem esse discurso de meritocracia, eu particularmente tenho bastante desconfianças, né? A gente sabe de um livro do Michael Sandel, né? A Tirania do Mérito, em que a ideia de mérito, ele vai refletir sobre a ideia de mérito é proposta numa sociedade capitalista quanto a nossa, ou seja, uma sociedade de privilégios, uma sociedade desigual, uma sociedade violenta, ela se nos apresenta de uma maneira insinuante, a meritocracia, de uma maneira sedutora, né? Então, a ideia de uma ética burguesa, né, pós-Revolução Francesa, pós-queda da aristocracia lá do século XVIII, vai, claro, se voltar contra os privilégios seculares de nascença, de casta, de uma nobreza que se considerava superior aos demais, a noção mesma de um sangue azul, né? E nesse sentido, o que vai oferecer? Vai oferecer a ideia de que a partir de então, né, não mais existindo privilégios do sangue, privilégios de casta, privilégios de nascença, e portanto a nobreza não mais estando no poder, a burguesia tende a vender a ideia de uma lógica de competição em que todos estejamos em
em iguais condições, né? Essa igualdade de condições que é vendida como uma espécie de canto de sereia. E a gente sabe que não é verdadeira. Todo mundo aqui já viu, né, um videozinho que tem na internet, que é feito várias pessoas oferecida um prêmio de US$ 100, né? Ó, quem chegar em primeiro vai alcançar os US$ 100. É uma corrida. E aí tá todo mundo ali no ponto de partida, todo mundo desejando os US$ 100. E aí, de repente, né, nessa corrida de US$ 100, é refletido uma coisa importante. O que vocês acham? Turma, vocês acham que numa corrida em que estejamos todos ali na mesma linha de chegada, na linha de partida, hein, gente? Será que todos nós estamos fluindo das mesmas condições para alcançar esses US$ 100? Todos estamos habilitados do mesmo modo? O que você acha, hein, Anatólio? Eu ser colocado do lado do Bolt. Lembra do Usain Bolt? Hein? Aí o Bolt olha e fala assim: e aí, você tá afim mesmo de ganhar os US$ 100? Eu olho aí, ó, Bolt, será que eu consigo? Porque ele treinou muito mais. Ele teve uma alimentação mais, né, aclimatada ao desenvolvimento das suas potencialidades e tal. Aí a gente fica pensando, não, não tá, não tá. Tem muita gente que tem, né, algumas vantagens portanto, o ponto de partida não pode ser tomado mesmo. Mas nesse vídeo, vocês se lembram? Nesse vídeo em que colocaram todos ali no mesmo ponto de partida, foram feitas algumas perguntas. Por exemplo, quem cresceu numa casa com pai e mãe? Dê um passo à frente. Aí, quem, né, cresceu numa casa, na orfandade, numa condição desfavorável, já ficou para trás, né? Quem aí, hein, cresceu numa casa com saneamento básico, com energia elétrica, né, e com uma alimentação regular, né, dê um passo à frente. Alguns vão dar, uma minoria vai dar o passo à frente. Hein? Quem aí, né, teve acesso a bons livros, a frequentar boas escolas e etc., dê mais um passo adiante. Quem, né, teve a posição de acesso cultural por viagens, né, por uma boa escola, uma boa formação, etc. Então, essa ideia de alcançar o lugar de ser bem-sucedido significa que não estamos todos nas mesmas condições. Numa sociedade injusta, a maioria é excluída do processo de competição. Logo, essa lógica de competição, ela é no mínimo perversa, para não dizer também cínica. Tudo bem, não? Porque se você pensar que, inclusive, há estudos, né, vários estudos científicos sobre isso, crianças bem alimentadas, ela tem uma vantagem do desenvolvimento do seu potencial intelectual muito maior do que uma criança que foi subnutrida. Crianças que crescem em contextos de violência, de muita pobreza e de violência, tendem a ter um rendimento escolar bastante abalado e conturbado. Então, crianças que crescem em contexto socioeconômico de desvantagem vai ter um grande obstáculo no seu rendimento escolar. Logo, quando chegar a época de um vestibular, que a gente já percebe a distância entre ricos e pobres em função ao acesso às boas universidades. Percebe, não? Então, isso é muito importante. Quando se fala de meritocracia, é como que ocorre um apagamento muito cínico a respeito dessas questões. Não estamos todos, numa sociedade injusta e de privilégios como a nossa, tendo o mesmo ponto de partida efetivo. Certo ou não? Então, por exemplo, numa sociedade em que você é pobre, em que você é mulher, em que você é negro, em que você não é heterossexual, ou seja, você faz parte de uma comunidade LGBTQIA+. Gente, já se tem grandes pontos de desvantagem em função de uma sociedade de exclusão e de preconceitos. Percebe ou não? Como diz o, o Emicida, né, numa música dele, ele fala isso. A pele alva não é alvo das balas perdidas da polícia. A pele alva não é alvo das balas perdidas da polícia. Ou seja, uma pessoa preta na periferia, a chance de ela morrer
por fruto de violência, inclusive estatal e policial, é muito maior. Então, você não está no mesmo ponto. Então, a gente vai ter que pensar a questão de uma encarnação como essa. Como é que é encarnar sob essas injunções? Logo, a gente não vai estar fruindo das mesmas possibilidades de fazer com que brilhe a nossa luz. Percebe ou não? Então, a gente precisa considerar isso. Por isso que o espírita, consoante a base, inclusive proposta em Kardec, precisamos fazer vez e voz a um mundo sem preconceitos, a um mundo sem tolerância, a um mundo de respeito pela diversidade, a um mundo em que homens e mulheres sejam tratados por igual, em que você não possa ser julgado, inclusive por um prisma materialista, de acordo com a sua posição de genitália. Temos um, um estudo espírita muito interessante de um amigo meu, que é o Alexandre, e ele reflete sobre isso. Nós espíritas, numa base de homofobia, e encontramos vários espíritas alimentando preconceitos e homofobias profundas, fazem a ideia de mensurar o outro, o direito ou não direito de um outro, consoante a sua posição genital, ou seja, uma visão materialista. O espírito, ele não tem genitália, ele não tem sexo. E a gente fica julgando o outro de acordo com esse parâmetro. A gente julga o outro de acordo com a nuance de pele, a produção de melanina. Então, preconceito racial, É uma exclusão social. Então, essas reflexões precisam ser mais do que debatidas e discutidas por nós outros espíritas, porquanto a maioria se vê como que imersa numa lógica perversa de exclusão profunda. E os espíritos estão dados em todos os lugares. O espírito sobra onde quer, em vários lugares, em variados corpos. E todos os corpos deveriam ter direito de igualdade, direito de cidadania, de respeito, de poder fazer vez e voz as suas potencialidades. Então é muito interessante isso. Nós espíritas, consoante a base de um espiritismo crítico, progressista e autêntico, na base daquilo que o Kardec postulava, precisamos fazer vez e voz essas questões. Precisamos fazer vez e voz essas questões. Então, essa ideia de cultura de perdedores e de vencedores, numa lógica falaciosa de meritocracia, o que ela faz? Essa cultura de perdedores e de vencedores mascara, normaliza e naturaliza a desigualdade ou as desigualdades várias. Isso precisa ser discutido. Isso está como um discurso presente e pertinente na pauta espírita nos textos de Allan Kardec. Os espíritos fazem questão, né, de considerar, né, precisamos dar conta das trajetórias que estão dadas no mundo de relação como o nosso. Então, precisamos dar conta de pensar as injunções sociais, históricas e políticas portanto, acharmos que a ideia de um mérito ou de uma meritocracia ela é absolutamente falaciosa. Em outras épocas se falava sobre a graça. O discurso religioso dizia: ó, aquele que partilha da fé que eu considero correta, essa está como que assistida pela graça divina. E quem não partilhar dessa fé é um desgraçado, ou seja, está fora da graça. Depois veio o discurso sobre a fortuna, ou seja, quem está assistido pela riqueza é como aquele dotado pela boa sorte e, portanto, pela fortuna, e logo aquele que não está assistido por essa posição social de prestígio é um desafortunado, ou seja, é um sujeito para quem o destino, né, não foi traçado para a vitória. Então, essa ideia de mérito, ela tende a mascarar, né, as operações sociais. Então, o esforço, a dedicação são vendidos como discursos efetivos. E a gente sabe que não é verdade. A gente vê um gari, a gente vê um caminhoneiro, a gente vê um trabalhador da fábrica, esse cara se esforçando. A gente vê uma dona de casa que fica, né, criando os filhos com muito esforço, às vezes abandonada pelo marido,
né, estabelecendo jornada dupla, jornada tripla, pela ideia do mérito e do esforço, ela teria que estar no patamar mais superior da cadeia. Porque o esforço está mais do que acompanhando essa pessoa. Essa pessoa está lutando todos os dias, mais do que qualquer outro. E qual é o lugar que essa pessoa ocupa numa sociedade como a nossa? É um lugar subalterno. É o lugar, né, em que ela é alvo de preconceito, em que ela é desconsiderada, em que ela é negligenciada, em que os seus valores são subvertidos e ultrajados. Então a gente vai ter que pensar muito isso, né? Então, a base de discussão crítica sobre uma sociedade como a nossa não é uma sociedade que pressupõe um mérito verdadeiro e legítimo. É um discurso absolutamente fantasmagórico, é ideológico. Tudo bem ou não? Ou seja, a gente não pode pensar isso, né? Os valores que a sociedade investe para eleger o bem-sucedido são valores muito discutíveis. O, o Michel Sandel fala sobre isso. Se você pensar, por exemplo, um Neymar que ganha, sei lá, na casa de milhões de dólares, né? Por temporada chega a bilhão, não sei, alguma coisa assim. Bilhão. Se ele nascesse em 1700, num mundo que não considerasse o futebol e que não considerava o futebol como prática de prestígio, a habilidade dele no século XVI, XVII não teria valor nenhum. Se a Naomi Campbell, né, na sua beleza, nascesse no século XVI da Mona Lisa, a beleza dela seria o avesso daquilo que hoje se prestigia. Então, a ideia de valor e de esforço também é bastante relativo. A ideia de mensuração de valor sobre as práticas, elas são históricas e não podem ser negligenciadas, não podem ser suplantadas. Então, eu acho muito importante a consideração, né, de que estamos no mundo e precisamos interagir com o mundo, no sentido de darmos possibilidades para que todos tenham vez e voz. Essa discurseira muito falsa de que tudo depende de você, tudo vai depender do seu mindset, se, né, tudo que você desejar você alcança. Esse é um tipo de discurso ultrajante e perverso, muito vergonhoso. Então, essa conversa de coach, eu particularmente tenho asco por essas conversas de coach, sabe? É desumano, é acrítico, sabe? É diluição crítica. Essa coisa dos 5 maneiras para você ser bem-sucedido, 10 caminhos da riqueza, sabe esses livrinhos de aeroporto? Eu acho isso tudo uma balela tão discutível. E para nós que partilhamos uma conversa filosófica, a gente sabe que isso aqui, isso é arrastamento de diluição crítica. Isso é manipulação mesmo. Então, como é que tem gente que cai nesse tipo de conversa? Percebe ou não? Então, eu acho que a gente precisa, né, entender que nem tudo depende de você. Você acha que uma pessoa que nasce em condições bastante desfavoráveis, hein, está naquela condição porque é burra, porque é preguiçosa, porque é acomodada, porque não se esforçou o suficiente, como no geral se diz? Não é isso, gente. Não é isso. A gente não pode achar que não há valores que estão na base, né, de uma apreciação social, histórica, crítica e também espiritual. Então, se você tem uma pele preta, se você é mulher, se você é imigrante, se você está numa condição desvantajosa do ponto de vista social, quer dizer que você está nessa condição porque você não se esforçou o suficiente? Isso é ridículo, isso é um modo perverso de consideração, sabe? Não é isso, não. É que vivemos numa sociedade preconceituosa, por isso que muitos estão na margem de um preconceito racial impiedoso e que é histórico e secularmente estabelecido através de uma, sabe, de marcas vergonhosas na história da humanidade. O que a Europa fez em África
do século XVI até a virada para o século XX, aquilo é perversidade pura. Esse discurso civilizatório eurocêntrico foi uma desgraça na história da civilização. Percebe, não? A maneira como o imigrante, quando chega em países de xenofobia extrema, em, em que vai ter que trabalhar nas posições mais subalternas, aquilo não é por falta de esforço, aquilo é por falta de oportunidade. Então, a população branca, europeia, masculina, heterossexual, alcançou o patamar de serem bem vistas, ou seja, bem-sucedidas, por mérito? Não, por um histórico de muita violência e de muita exclusão, em que sujeitos foram tratados como objetos, seres humanos foram tratados de modo desumano, e iguais foram tratados de modo desigual. Então, essa sociedade que se consubstanciou no alto, né, numa autonomeação de civilizada, na verdade, foi a barbárie, no seu sentido mais perturbador do termo. Então, enquanto muitos falam, o europeu é ultra civilizado, eu acho que foi um sujeito bárbaro, porque onde ele chegou, ele barbarizou profundamente. Percebe? Não? Isso é muito importante de ser pensado, de ser considerado. Então, a gente precisa dar conta de mensurar criticamente essas questões, que não são poucas, para que a gente entenda que o esforço, que a vontade, que o desejo devem nos acompanhar enquanto manifestação individual. Mas precisamos alterar o status quo. Precisamos alterar o horizonte de uma sociedade que está longe de ser uma sociedade com Cristo. Ainda estamos numa sociedade de muito egocentrismo, de muito orgulho, não é isso que os espíritos dizem, que as maiores chagas da humanidade, do nosso tempo presente, é o egoísmo e o orgulho. E o egoísmo e o orgulho têm promovido benesses para uma minoria e a exclusão, a degradação, a violência para o restante. Então, numa sociedade desse tipo, o que a gente entende? O que a gente entende é que o discurso, a mensagem nobilitante, revolucionária de Jesus, ela ainda está absolutamente olvidada, negligenciada, sabe ou não? Então a gente precisa, como espíritas, inclusive, de que nos ocupamos dessa mensagem cristalina de Jesus, fazer com que esse reino de justiça, de igualdade, de amorosidade, em que todos possam ter as suas mesmas possibilidades de expressão do seu brilho, né, que brilha a vossa luz, a gente possa fazer coro na direção de um mundo outro que não este. Então, eu acho que ser espírita é ser espíritas atuantes na direção de um mundo diverso. É aquilo que os espíritos diziam a Kardec, as revoluções morais e as revoluções sociais. Está lá dito no Livro dos Espíritos. O Kardec não só nos fala da revolução moral que precisa ser feita, precisamos alterar, né, as instituições, como os espíritos disseram a Kardec. Ou seja, precisamos alterar as condições materiais para que mais pessoas sejam incluídas no rol, né, das suas potencialidades, da expressão mesma das suas potencialidades. Enquanto esse mundo for uma sociedade para poucos, uma sociedade de privilégios, de relação de favores e compadrio, em que só é feliz quem é amigo do rei, sabe? Eu sou amigo do rei, e portanto, para mim tudo, e para o outro que não, né, não tem essa mesma vantagem, o discurso é completamente outro, precisamos alterar isso. E eu falo isso, meus amigos, com muita, com muita transparência, eu acho. Eu acho que o Espiritismo precisa considerar o que está posto lá em Kardec. E essa coisa não aparece em lugar nenhum. Essa coisa minimamente aparece. Tudo isso que nós dissemos aqui está lá em Kardec. Está lá nesses textos.
nas citações das várias questões que eu trouxe aqui para vocês, certo? Não. Tá lá, ó. E o que que a gente vê? A gente vê palestra desse tipo em alguma casa espírita, Anatólia? Ninguém fala. Entra um discurso diluente, de uma moral anódina, sabe, açucarada, sabe? É um discurso de diluição. E o caráter revolucionário da proposta de Jesus fica à margem. Eu gosto do Frei Beto. O Frei Beto diz isso, eu concordo com ele. Ele diz assim: eu trabalho na direção de um Jesus que morreu numa cruz não por gripe, né? Ele morreu porque ele mexeu com o interesse dos poderosos, que ele foi contrário à ordem justa do mundo, que ele pregou na direção dos desvalidos, daqueles que estavam sendo perseguidos por uma sociedade hipócrita e intolerante. Então, ele mexeu com a casta da hipocrisia religiosa, ele mexeu contra os interesses do Império Romano, e por causa de ter promovido um discurso inquietante em relação à classe dominante, à classe de privilegiados, essa mesma classe se volta contra ele e o prega numa cruz. E o detalhe, Miriam, se ele voltasse hoje, os religiosos e os poderosos fariam o mesmo, iriam fazer o mesmo com ele. Ele seria de novo colocado na cruz de ignomínia. Ele seria de novo crucificado pelos religiosos, essa hipocrisia que está por aí reinante, e pelos poderosos, que está, sabe, cheirando a religião, mas que não acredita em Deus, como dizia o Mário de Andrade. Né? O Mário de Andrade falava isso. Ode ao burguês de giolhos, de joelhos. Ode ao burguês de giolhos que cheira a religião e que não acredita em Deus. Ou seja, aquele que ama o dinheiro, aquele que ama o privilégio, aquele que odeia pobre, aquele que persegue negros, aquele que, sabe, que não tem nenhuma empatia com a maioria que sofre. Enquanto que o Jesus, que particularmente eu tenho muita admiração, ele estava do lado de todos os perseguidos, de todas as minorias sociais. O discurso dele era um discurso revolucionário por esse prisma. E o que ocorre? O que ocorre é que nas casas espíritas se propõe um Jesus religioso e se apaga o Jesus histórico. As religiões também fazem isso. Percebe, não? Então entra esse discurso de meritocracia, esse discurso absolutamente ideológico de apagamento das injustiças sociais, porque ninguém quer falar sobre isso. E o espiritismo, pelo menos o espiritismo que eu proponho, né, como um espiritismo autêntico, ele reflete sobre isso. Ele põe o dedo nessas feridas. Ele não se ausenta do bom debate. Ele não tergiversa com aquilo que é premente numa sociedade que está longe de ser a sociedade ideal. Então, eu particularmente, eu peço muito a Deus energia, energia, para que eu não possa desfalecer. Porque às vezes a energia baixa, né? Os espíritos não falam que às vezes a gente nem sempre consegue reunir a energia que gostaria. Às vezes a energia dá uma baixada, porque a gente está como que produzindo um discurso de contramão em relação a essa corrente alienante e alienada que termina por sequestrar uma mensagem autêntica e valorosa quanto a de Cristo. Mas Então, num mundo como o, esse, o de próprio Jesus, injustiça, o próprio Jesus sabia disso. Ele falava, pregou, ensinou, mas ele sabia que a mudança não viria tão rápido quanto a gente espera que venha, ou quanto ele nem esperava que viesse, porque ele sabia que não vinha. Entendeu? Então, nós ele foi estamos ainda no sequestrado, mesmo Miriam. caminho, Ele foi entendeu? sequestrado. Mostram hoje um Jesus de pele branca, de olho Sim, azul, e a gente sabe que não era isso. sim. Jesus não Por era de isso, pele branca. ele não era Naquela assim, região não tinha isso. ele Ele não foi, era de olho azul. sim, ele foi Sabe, desvirtuado. europeizaram essa figura tão grandiosa em função dos interesses mais mesquinhos. Eu hoje, Miriam, eu falo com honestidade, hoje eu tenho uma indisposição, uma preguiça com religiosos.
eu estou criando, sabe, essa preguiça em relação a esses discursos que, no geral, são muito, sabe, são diluentes, são anestésicos de alma. Então, eu acho que Jesus nunca seria diluição nem anestésico. Jesus é energia, é força, é intervenção, é brilho, é buscar atender com pão e com o espírito na direção daqueles que eram necessitados de pão e de espírito. Por isso que ele distribuía peixe, ele atendia a necessidade material, mas também ele produzia um incômodo na direção de um sujeito autônomo, na direção de um sujeito que pudesse alcançar, pouco e pouco, o seu protagonismo de vida. É um Jesus de vida e não de morte. É um Jesus de amor e não de exclusão. É um Jesus de empatia e não empanado, esterilizado nos afetos. Então, acho que essa ideia do Bauman, né, é muito importante para a gente pensar uma sociedade tão diluente quanto a nossa. Filosoficamente, nós temos um compromisso, e não é um compromisso qualquer. Filosoficamente, eu acho que temos o compromisso de resgatar uma mensagem autêntica de um Jesus autêntico, que, no geral, foi posto à margem pela ambição, pela usura, pelo egoísmo, pelo orgulho dos poderosos de sempre, aqueles poderosos da época dele e os poderosos da nossa época, que falam de Não Deus, mudou, não mudou mas na muito. boca. Não mudou Né? muito, mas um pouco mudou, mas não mudou muito. Não muito, né? Verdade. Gente, eu queria agradecer pelo ano. Vamos falar coisa boa? Eu queria agradecer demais pelo ano, e, sobretudo, a paciência. Não é uma ameaça, tá? Mas eu gostaria de voltar no ano que vem. Não se sintam ameaçados. Eu adoro estar com essas pessoas amigas. Eu fico muito feliz do carinho pela paciência e generosidade de vocês. E é isso. Tá bom. Acho que tá bom. Não vou falar mais. Tá tudo certo. Obrigado de coração. Gratidão a todos vocês. Que 2025 estejamos aqui com essa energia, com essa força, com essa disposição e inquietando o tempo inteiro, que eu acho que é a função da filosofia, é a função do espiritismo, é o que Jesus esperaria de nós, é o que Kardec esperaria de nós, é o que os benfeitores amigos esperam de nós, que a gente possa produzir abalos, estruturas que nos coloquem em outro lugar, que nos mobilizem para outros patamares, que possamos alçar voos na direção de outros horizontes, de um mundo bem diferente quanto o nosso. A gente vai reencarnar aqui várias outras vezes, então a gente tem que preparar, inclusive, por inteligência, até por esperteza, né? Como diz o Guimarães Rosa, o sapo, ele não pula por esperteza, ele pula por precisão. Então a gente precisa desenvolver esse mundo por necessidade, inclusive. Não é mérito, é necessidade. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Carlos. Obrigado Carlos. pelo ano, e o ano que vem estaremos firmes aqui, Carlos. Não tem jeito. Firme e forte. Opa! Tá bom? Sim. Falou, gente. Obrigado. Obrigado. Beijos em Boa todos noite. aí. Obrigado. Tchau. Até. Boas festas. Boa noite. Boas Obrigada. festas para A todos. semana que vem Obrigado. nós temos reflexão ainda, viu? É a então, última. Tá Quem bom? vai dar é a Sim. Ângela, tá bom? Tá bom? É a Ângela semana que vem? Qual é o É. tema, Ângela? A Ângela não tem o Acho que ele tema. já saiu. fugiu. Já saiu. Gente, beijos bom, para vocês. gente? Fiquem com Beijo. Deus. Boa Obrigado. noite, pessoal. Aqui, ó. Obrigada, Carlos. Uma boa noite para todos.